Aleluia. Cantares, capítulo 5. A gente está falando de um Jesus que está voltando. Agora, recentemente, interessante que na virada do ano, o Espírito de Deus falou para mim, até em alguns ministérios onde nós fomos pregar, pastor Edilson. Quero agradecer ao Senhor pela confiança, viu? De nos conhecer. Eu não conheço, pastor Edilson. Eu não lembro de onde nós nos conhecemos. Onde? No Recanto. Pastora Francisco, aleluia. E o Senhor aprove a Deus esse momento. Mas quando o Senhor me convidou, eu disse: Deus tem algo com o Senhor do céu. Deus tem algo contigo, pastor. O Senhor não desistiu de ti. O Senhor tem um mistério ainda a revelar na tua vida. A unção ainda será renovada. Há profecias que ainda hão de se cumprir em tua vida. Assim diz o Senhor. Queridos, na virada do ano, em alguns lugares onde nós fomos pregar, não sei se tu lembras, o Senhor falou para mim que há um novo, o último avivamento. O último avivamento Ele estaria trazendo sobre a terra. Ele estaria trazendo o último avivamento para que Ele pudesse vir e buscar a sua igreja. Um avivamento verdadeiro. Um avivamento, não um avivamento de uma falsa alegria. Sabe? Não um avivamento de gente falando em línguas, pulando, dizendo estou avivado. Tudo bem, mas quando chega em casa a vida é a mesma. Isso já cansou o coração de Deus. Isso já cansou. Deus não está interessado mais nisso. O avivamento que Deus vai trazer é um avivamento genuíno. É um avivamento de almas quebrantadas. É um avivamento de rosto no pó. Rosto no pó, queridos, não é jogar pó no rosto, não. Tinha um irmão que o povo dizia para ele: irmão, você tem que colocar seu rosto no pó para Deus te ouvir. Você tem que colocar seu rosto no pó. E certa feita ele não estava podendo dobrar o joelho, ele pegou um monte de pó e jogou no rosto. Vou jogar um monte de pó no rosto para Deus me ouvir. Não é isso. O rosto no pó é o joelho dobrado. É o joelho inclinado, é o quebrantamento, é a humildade. Interessante porque Eclesiastes diz assim que a fase mais difícil do homem é a mocidade. Eu vejo muitos jovens aqui, eu vejo esse aqui à frente, o jovem, você lá atrás. Se prepare, viu? Porque desde a hora que eu cheguei aqui, que eu olhei para você, o Senhor falou: eu estou vendo meu filho em você. Meu filho tem 22 anos. Hoje meu filho está em função cheio do Espírito Santo. Quero ir para a escola. O avivamento chegou, queridos. Você não tem noção. O Senhor falou para mim: eu tenho um último avivamento. Preste atenção. Não é mais um avivamento. É o último. Fale, último. É o último avivamento sobre a terra. É o último avivamento sobre a terra. E o Senhor disse para mim: e é um verdadeiro avivamento, como foi na igreja primitiva. E eu falei isso em algumas igrejas. É sobre a terra que virá esse avivamento. Para você, que muitas igrejas vocês devem conhecer aqui, eu vejo que tem um ritmo de palavra. Eu sinto a palavra, eu sinto cheio de Bíblia aqui. Eu sinto cheio de Bíblia nesse lugar. Eu sinto cheio de Jesus neste lugar. Mas existem lugares onde nós vamos que o único cheiro que eu sinto é o cheiro do charamanaia, do arrepio, do pular, do revelamento. E isso não é avivamento. Isso é uma obra de engano nos últimos dias, que tem seduzido a muitos. Aí você fala: mas pastor, então falar em línguas, profetizar, não é avivamento? É avivamento, mas depois do quebrantamento e da humildade. Sem quebrantamento, sem humildade, com uma vida leviana, vivendo em prostituição, vivendo longe de Deus, e eu chego na igreja e pulo e falo em língua e samba, isso não é pelo Espírito. Ou é emoção, ou é o Espírito deste mundo, ou é o Espírito das trevas. Porque o Espírito de Deus, ele gera mudança de caráter. O Espírito de Deus, ele gera nova identidade. Pegue na mão do seu irmão e fale: nova identidade. Nova identidade. Porque as coisas passadas
pecado, a depressão fica para trás. E Jesus faz tudo. Ele quebra as algemas. Ele te dá vida nova. Ele dá novo, tudo se faz novo. Avivamento é arrependimento. Avivamento é a dor do pecado. Não há avivamento sem dor. Eu preciso sentir a dor do meu pecado, do caminho errado, por onde eu andei. Se não houver isso, não há avivamento. E o Senhor me revelou isso, e eu fiquei, Senhor, Deus sempre me revela muitas coisas. Há tempos atrás o Senhor me deu uma revelação extraordinária. Na próxima oportunidade, pastor, eu vou passar isso para os irmãos. A visão que o Senhor me deu quando minha filha ainda era nascida há 19 anos atrás. O que está acontecendo hoje. Na virada do ano o Senhor me disse, eu trarei esse avivamento. E hoje muita gente está acompanhando aí, graças a Deus, que as redes sociais, às vezes ela é usada para o bem. E ela tem mostrado um avivamento extraordinário na capital dos Estados Unidos. Já tem dias, acho que mais de dias, horas. Eu não sei quantas horas tem agora, quem sabe dizer, porque eu perdi. Já faz uma semana. 2 semanas, eles estão no templo. Vocês já olharam como é o culto deles? Quem já viu como é o culto deles? Como é o culto deles, né? Chorando, só chorando e dizendo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Paralítico parando. Milagres estão acontecendo. Porque o avivamento não é voltado para o homem. O avivamento não é um culto antropocêntrico voltado para o homem. O avivamento é voltado para o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. O avivamento é voltado para Cristo. Ele é o centro. Ele é tudo. Ele é o Rei da glória. E Ele vai levantar jovens homens, especialmente os homens, cheios do Espírito Santo nesses últimos dias. Eu não esqueci da Bíblia não, viu, queridos? Abra a palavra do Senhor em Cantares, capítulo 5. Eu falei, Deus, sobre o que eu vou falar? O Espírito de Deus ardia meu coração com a presença. E eu não sabia o que falar. Eu digo, Senhor, eu preciso da direção da Tua palavra. Queridos, o avivamento já está sobre a terra. Mas é para tomar posse desse avivamento, só precisa uma coisa: um coração arrependido, quebrantado, disposto a orar, disposto a clamar. E Ele virá. Ele diz na sua palavra, lá em Jeremias 33:3, clame a mim, e eu vou responder você, e eu vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Existem coisas guardadas para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Coisas que você ainda não viu. Tem uma canção que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós temos que amar mais ao Pai, a Jesus, do que a nós mesmos. Cantares capítulo 5, amém? Foi só uma introdução, tá? Vamos lá? O esposo diz uma palavra. No versículo, na parte 1, é uma canção, não é versículo. Na parte 1, o que é que o noivo diz? Já entrei no meu jardim, minha noiva. Irmã minha, pomba minha, colhi a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comei, bebei comigo. Bebei fartamente. Ó, amados, quem está falando aí? Quem é esse noivo que está falando, igreja? Quem? Pode falar sem medo, eu quero vocês aqui comigo. Vamos lá? Quem é que disse, eu já cheguei no meu jardim? Eu já cheguei no meu lugar. Já estou comendo meu fruto. O que é comer o fruto? É comer aquilo que plantou. É Jesus. É Jesus. Aqui ele está dizendo para a noiva, minha noiva, eu já colhi o fruto da minha morte e ressurreição. Eu já estou na glória com meu Pai. É isso que ele está dizendo. Olha, aí ele está, já bebi meu vinho com leite, eu já estou provando da prosperidade, da honra. Porque a palavra de Deus diz que pela fidelidade de Jesus,
Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Ele está batendo a porta. A postura da esposa. Eu vou lendo e vou explicando. Eu não vou ler todo e falar depois. Eu vou lendo e vou falar. O amado diz: eu já morri, eu já ressuscitei, eu já colhi o meu fruto, eu estou provando da delícia, da fidelidade, da humilhação, porque Deus me deu um nome, o meu Pai me deu um nome que está acima de todo nome. O meu Pai me coroou de honra e glória. Agora eu quero que vocês também sejam coroados, ó amados. E a noiva diz assim: eu estava dormindo. Versículo 2, parte 2. Quem está acompanhando comigo é assim mesmo? Eu dormia e o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Ele está batendo a porta. Olha, enquanto o amado estava escutando a sua glória, a sua noiva, a sua amada aqui na terra, ela estava fazendo o quê? Tá fraco, vamos lá? O que é que a noiva estava fazendo? Dormindo. E ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe o que ela quer dizer? Enquanto eu estava naquele sono, enquanto eu estava na minha zona de conforto, dentro do meu coração tinha uma luz acesa. Olhe para mim, queridos, não se distraia. Uma luz que dizia assim: eu preciso abrir a porta ao meu amado. O meu coração pensava nele. Preste atenção. O meu coração dizia: eu preciso me levantar. Eu preciso ser, vamos traduzir para aqui. Eu preciso ser um crente verdadeiro. Eu preciso amar Jesus verdadeiramente. Eu estou gastando tanto tempo no Instagram. Eu estou gastando tanto tempo no Facebook. Esse é o sono. Essa é a zona de conforto. Tá? E tantas outras. Aí ele fala: eu preciso me dispor a orar mais. Eu preciso me dispor a buscar mais. Verdade. É isso que ele está dizendo. Enquanto eu dormia na minha zona de conforto, dentro do meu coração havia uma voz. O meu coração estava acordado. Quantos crentes estão na zona de conforto com o coração acordado, com o coração dizendo: busque a Deus. Se levante na madrugada. Santifica a tua vida, faça jejum. Resista à tentação. Não converse com aquela jovem mais no teu Instagram. Aquilo é uma pombagira querendo te tragar. Vigia os teus pensamentos. Enquanto está na zona de conforto, está lá a voz do Espírito do coração. E é isso que a noiva diz: eu dormia e o meu coração estava acordado. Dentro do meu coração eu entendia que aquele sono não era bom para mim. Dentro do meu coração eu entendia que aquela cama não era o meu lugar. Que aquela zona de conforto não era para mim. Quando Deus apareceu a Abraão, queridos, Deus tirou Abraão da sua zona de conforto. Deus disse a Abraão: sai do teu lugar seguro. Sai da terra dos teus pais. Sai de onde tu se sente confortável e vai no deserto. A noiva entendia que ela não podia ficar naquela cama, que ela tinha que se levantar e andar. Deus! Mas ela continuava na cama. Ela continuava no conforto. E aí o esposo gritava, na parte 2 ainda. Ela ouvia o meu noivo dela batendo, ela ouvia Jesus batendo. E ele dizia: abre, pomba minha, abre, minha imaculada, abre, minha amada, porque a minha cabeça está molhada do orvalho e os meus cabelos da gota da noite. Deus! Quem bate numa porta até o dia amanhecer? Se eu for na casa de qualquer um de vocês, eu vou bater e vou embora. Eu vou chamar, se ela não estiver chegando lá em casa agora para me buscar, e ela buzinasse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, 5ª vez, ela ia ligar. Se eu não atendesse, você ia continuar me esperando? Você ia embora. Mas Jesus ficou até o orvalho da manhã. Deus te poder e glória, aleluia. Ele insistiu, amado, até o orvalho da manhã. Ele bateu na porta da sua noiva, até a cabeça molhada de orvalho.
vesti outra vez. Já lavei os meus pés. Como tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão por entre as frestas e o meu coração se comoveu por amor dele. Amados, olha só o que aconteceu. Aquele amado, vocês estão entendendo? Ele bateu tanto na porta e a noiva só questionava. Eu já tirei a minha túnica. Como eu vou tornar a vestir? Eu já tirei os meus sapatos. Como eu vou tornar a calçar? Túnica significa casamento, aliança. Túnica quer dizer relacionamento. Quando você lê lá Ezequiel capítulo 16, que Deus se casa com Israel, ele diz assim: eu arranquei a minha túnica e coloquei ela sobre ti e disse: faço contigo aliança. Tu agora és minha e eu sou teu. Mas a noiva disse: eu tirei a minha túnica para descansar. Eu não estou mais naquela vibe de oração, de jejum, que era quando eu estava novo convertido. Aí Jesus fala lá em Apocalipse para essa igreja: tu abandonaste o teu primeiro amor. E foi isso que a noiva fez. Ela abandonou a túnica, ela abandonou o primeiro amor, ela abandonou a chama pela busca, ela abandonou a chama pela renúncia. E mais, ela disse: eu não tirei só a túnica, eu tirei o sapato também. O que é o sapato? O sapato é a preparação do evangelho e da paz. Ela estava desprovida da aliança, ela estava desprovida do relacionamento, da intimidade, estava desprovida também de buscar a palavra. Ela não se alimentava mais da palavra. Por quê? Porque agora ela estava numa zona de conforto. Era a igreja. É a zona de conforto que a igreja vive hoje. É a zona do eu acima de Deus. Eu estou meio pavor, minha esposa até me chama atenção, porque Deus usa esses hinos para mensagem. Deus usa. Eu sei que Deus usa esses hinos, sabe, pastor? Sabe, esses hinos de dizer assim: Deus está te fortalecendo, é Deus te guardando, foi Deus te guiando, é porque você, eu. Eu sei que Deus pode usar para dar uma mensagem para alguém que está fraco na fé, mas isso não é culto a Deus, isso é só uma mensagem. Culto a Deus é voltado para Cristo. Culto a Deus é adoração a Cristo. Culto a Deus é obediência à palavra. Culto a Deus é renúncia do pecado. Avivamento é amor ao próximo. Avivamento é humildade. Avivamento é choro. É renúncia do pecado. É arrependimento das mazelas que há em nós. Isso é avivamento. Mas essa noiva, ela não queria se levantar da sua zona de conforto, não queria. Vamos traduzir. É aquele tipo de crente que vem para a igreja buscar uma resposta. Vem, vamos para o culto hoje, vamos. Por quê? Porque eu vou buscar uma resposta. Por quê? Porque eu estou orando por um rapaz e eu quero uma resposta. Vamos para o culto hoje, por quê? Porque eu vou receber a minha bênção. Eu vou receber. Olha para mim. Culto é lugar de adoração. É lugar de Deus receber de você. Culto a Deus é sacrifício. Mas como ensinar isso para quem não entende? Como ensinar isso para que esses cultos que são voltados para o homem, que é uma heresia terrível contra Deus? Como ensinar isso a essas pessoas? Que Deus está procurando um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que ora, que busca a sua face, que se arrepende dos seus maus caminhos, que se arrepende das suas mazelas. Como ensinar a essa nação brasileira de hoje, tão voltada ao neopentecostalismo falso, mas não saía, a esse neopentecostalismo mentiroso,
prática da ira, da contenda. Queridos, eu e meu esposo pegou um Uber certa feita, não foi, amor? E a gente ficou tão triste. Porque nós pegamos o Uber, rapaz, não sabia que nós éramos crentes. E nós tratamos ele super bem. E ele falou, não gosto que fume no meu carro, aí a gente fique tranquilo, porque nós detestamos cigarro. Eu não falando, nós somos crentes e tal. E começamos a dar um exemplo de cordialidade para ele. E aquele homem confiou em nós e começou a abrir o coração. E ele disse, rapaz, eu não sei de onde ele tirou aquela coragem. Ele começou a falar, eu estou sofrendo tanto com uma vizinha. Está me perseguindo tanto. Sabe? Eu sou uma pessoa boa praça. O cara não era crente. O cara gente fina, sabe? Tem gente que está lá que são extraordinários. E ele falou assim, e ela vira a cara, eu dou um bom dia para ela vira a cara para mim. Quando ela passa no meu apartamento, porque eu reformo meu apartamento, ela olha com a cara feia para mim. E a mulher canta tão bem. Quando ela está lá na casa dela, eu vejo ela cantando. Eu disse, nossa, essa mulher tem uma voz do céu. Mas ela está me humilhando tanto. Sabe? Dando desculpa com ele, humilhando ele. Aí eu falei, mas ele disse, ela é da Assembleia de Deus. Aí eu falei para ele, não, amada, ela não conhece Jesus. Ela conhece porque ela canta bem. Ó, visão! Até do mundano! Ela conhece porque ela canta bem. Se ela não conhece, ela pode cantar divinamente bem. Quem conhece Jesus é dócil. Quem conhece Jesus é humilde. Quem conhece Jesus é educado. Quem conhece Jesus é manso. Quem conhece Jesus tem temperança. Quem conhece Jesus tem os frutos do Espírito Santo. Ela pode expulsar 1000 demônios. Ela pode falar 1000 profecias. Para mim não é nada. Porque os dons não levam homem nenhum ao céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, em teu nome eu falei em línguas. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Ei, essa noiva não quis se levantar do conforto. Ô, gente, eu prego em igreja, dessas igrejas bem pentecostal também, viu? Eles me chamam de volta. Não é verdade? Eu prego. Mas eu sei que a fé não é emoção, a fé é razão. Não adianta você querer se ter tremelique todo dia, não. Você tem que ter razão. Razão. Sabe? Andar por fé é andar por razão de fé. O que é razão? É você ter a fé racional, a fé no seu intelecto, a fé no seu comportamento, a fé no seu homem interior. Ah, mas se vai vir o sobrenatural? Vai! Para quem anda assim vai vir, se não houver, vai vir arrebatamento de espírito, vai vir visões extraordinárias, vai vir cura, vai vir profecia, não é verdade? Vai vir coisas grandiosas para aqueles que creem em Jesus verdadeiramente. A noiva. A noiva já tinha se despido de tudo, já tinha se despido da túnica, já tinha se despido do sapato. Mas de repente, ela começou a sentir um tremor no coração dela. Ela começou a sentir um aperto na alma dela. E lá, na parte 5, ela se levantou para abrir ao seu amado. E as minhas mãos destilavam mirra, olha só a paixão dela. E os meus dedos, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferro, ou seja, uma unção. Sabe, uma alegria, a alegria de correr para encontrar o amado. Ela abriu a porta, mas o amado já tinha ido embora. Preste atenção no Senhor. Ele vem, diga, ele vem. Ele ficou o tempo todo batendo na porta. Eu vou dizer o oposto, Jesus, ele vai agora. Porque quando o Espírito Santo sair, já fomos para o céu. Ele vem e tira então as mãos. O que acontece? A noiva, quando foi abrir a porta, ele não estava mais lá. Ela era noiva, ela era amada, ela era escolhida, mas ela perdeu a oportunidade. Obrigado pelo ventilador, Glória. Bora pra cá, o negócio aqui tá feio. Amém? Abri a porta do meu amado, mas ele já havia se retirado e tinha ido embora. E a alma se derreteu quando ele ainda falava comigo. Eu saí, preste atenção, igreja. Eu saí e busquei ele, mas não achei. Chamei ele, mas ele não respondeu.
pastor, bota pra cá, ó. Não tem como ficar paradinho aí, não? Só puxar em cima. Aê! Pronto. Amém, queridos? Aí, olha só. Ela foi e procurou ele na rua, procurou ele nas praças. Ela começou a gritar de angústia. Aí o que aconteceu no versículo 7? Quem pode ler aí para mim? A parte 7. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. E eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram meu manto. Vou repetir. Não conseguiu entender? Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Eu vou ler isso aqui, eu quero que o Espírito Santo traga tradução. Depois eu vou falar. Presta atenção, essa noiva não abriu na hora que o noivo estava lá. Quando ela abriu a porta, o que aconteceu? O noivo já tinha, ou seja, já tinha voltado. Já tinha vindo, levado seu povo. Levado aquele que abriu a porta. Ele diz, eis que estou à porta aí. Quem abrir a porta, eu farei o quê? Eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Não é assim? Mas essa noiva não fez isso. O que foi que ela fez? Está encerrado, estou encerrado, viu, gente? Já. Porque já são 9h15. Acho que eu nem perguntei ao pastor que ela se termina. Meu Deus. Mas vamos lá, Jesus está aqui, amém? Está cansativo? Quer que pare? Amém? Então vamos lá. Ela fez o quê? Ela não quis abrir o noivo. Depois ela saiu para procurar o noivo onde? Pelas ruas, pelas esquinas, porque ela perdeu a visão. Ela nunca ia encontrar um noivo lá. Ela nunca ia encontrar um noivo lá. Mas ela foi encontrada. Quem foi que encontrou ela? Quem foi que encontrou ela? Os guardas. Os guardas da noite. E o que foi que eles fizeram com ela? Feriram, em outras traduções diz violentou. Tirou a sua honra. Nas traduções mais fortes, viu, pastor? A noiva foi violentada, tirada a sua honra e teve o seu manto roubado. Sabe quem fez isso? Satanás, o príncipe deste mundo, os guardas da muralha deste mundo, o que governa este mundo. Ele destruiu a noiva. Gente, mas isso é muito forte, sim. Mas é a palavra semelhante às 10 virgens. Quando o Senhor fala às 10 virgens que perderam por não ter azeite na sua lamparina. Queridos, isso aqui é muito sério. Eu temo por minha vida. Eu tenho muito medo do meu Jesus. Eu tenho muito medo de Deus. Eu oro e falo, Senhor, não me deixe perder a minha salvação. Tem gente que diz, não perca a salvação. Vigia. Eu não sou calvinista, eu não sou arminiana, eu sou Bíblia. Em Apocalipse me diz, se tu não vigiares, se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e tu não terás o lugar da minha morada. E diz mais, guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua herança e a tua morada nos céus. É isso que a Bíblia me diz, que eu tenho que vigiar. E essa noiva, meu irmão, ela não se levanta por causa da preguiça espiritual. Olhe para mim, o reino de Deus. Olhe para mim agora, isso é sério. Deus falou isso comigo fortemente. O reino de Deus é tomado com força. Como Jesus disse isso? É com esforço. Como assim, pastor? Vai ter dia que vai amanhecer sem vontade. Não, você não vai avançar sem vontade de orar. Sentindo que Deus não ama você. O diabo vai dizer, vai para o mundo logo porque tu não está salvo. Ele vai dizer essas coisas. Deus não te perdoou o pecado. Você fala com uma luz, tinha um jovem que dizia direto que ele tinha blasfemado com o Espírito Santo, chorava. Oh, pastor, olha para mim, eu blasfemei disso. Tu blasfemou, por que tu está chorando aqui, menino? Se tu tivesse blasfemado, tu estava no mundo, curtindo todas. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando conosco, com pessoas aqui. Chegou o tempo de uma nova vida. Chegou o tempo de um evangelho verdadeiro. Eu quero salvar os jovens. Eu vejo palestrantes neste lugar. Eu vejo homens cheios do Espírito Santo neste lugar. Mas o Senhor diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo Jesus te esclarecerá.
Mas pastora, será que eu estou morto? Olha só, se você não consegue orar, se você não consegue abrir a boca para falar com Deus, se dobrar joelho para você como se fosse a morte, você está morto. Ressuscita, tio Israel. Pastor, e como eu faço? Eu não consigo sentir a presença de Deus. As palavras me faltam. Eu vou te ensinar um segredo. Eu muito jovem, com 19 anos, eu passava a noite orando. Minha mãe me lembra isso até hoje. Hoje, minha idade, eu acho que eu não aguento mais ficar. Mas todo dia, 2h30, né, amor? O Senhor me acorda. 2h30, o Senhor me acorda. E se eu não levantar, dá sede. Eu ia na cozinha e orar. Todo dia, impecavelmente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu tinha dificuldade de orar, hoje a gente não tem mais, porque já sabe que orar é a coisa melhor que existe. Orar é conversar com um amigo, é ser sincero com um amigo. Mas quando eu tinha dificuldade, jovem, muito jovem ainda, eu sentava no batente da porta da cozinha da casa onde eu morava, em Jaguapá, e eu olhava para o céu e começava a olhar para as estrelas. E eu começava a dizer: Deus, eu quero conversar contigo. E eu começava a conversar com ele sentada. Olha, pai, eu sei que tu és meu pai. Se o meu dia foi tão difícil, eu começava a falar de coisas simples para ele. E eu começava a conversar, e de repente aquela conversa ia virando uma coisa diferente. E quando o dia estava amanhecendo, eu estava de joelhos, falando em línguas e recebendo visão e revelação de Deus. Deus quer ouvir a verdade do teu coração. Deus quer ouvir quem você é. Porque Jesus, ele está voltando para buscar um povo que é íntimo dele. Você vê que essa noiva, ela recusou o manto, ela recusou a intimidade. E tem outra mensagem muito boa que fala sobre as virgens. Quando Jesus olha para as virgens loucas e diz para ela: apartai-vos de mim, eu não conheço você. O termo conhecer na Bíblia significa intimidade. E é a intimidade de um casal, literalmente. É a intimidade mais profunda. E Adão conheceu Eva e gerou quem? Sete. E Abraão conheceu a sua esposa e gerou Isaac. E Isaac conheceu e gerou. Então conhecer o ponto mais profundo de intimidade. É uma aliança profunda. Deus, ele quer alianças profundas. Ele não quer apenas vozes que cantam. Ele não quer apenas bocas que pregam. Ele quer homens e mulheres íntimos que gastam tempo nos seus pés, que gastam tempo ouvindo sua voz, que o amam a tal ponto de dizer: Senhor, eu estou disposto a sair da minha zona de conforto e te obedecer. E para encerrar, eu ouvi um testemunho essa semana. Meu esposo, ele ouve muita mensagem. Ele se alimenta de mensagem o dia todo. Alimenta de mensagem. E ele estava ouvindo uma mensagem. E eu estava na cozinha, enquanto ele estava fazendo algo. Eu não sei o que foi. O celular ligado. Acho que era Subirá. Eu não lembro quem era o pregador. E ele começou a contar a história de um rapaz, que ele era de uma Assembleia de Deus. E ele era, acho que, presbítero, diácono. E ele começou a buscar Deus a tal ponto que o Senhor me encheu do Espírito Santo. E o Senhor disse: eu não te quero mais trabalhando no sector. Tem gente que diz que a igreja não sustenta pastor. Se você quiser entrar uma mensagem aqui provando para você que pastor que trabalha no secular está pegando. Pastor tem que ser sustentado pela igreja, pastor. Tem que ser pastor. Tem que dar um carro para o pastor. É bíblico. Ele cuida de vida. Eu ia até falar um pouco sobre isso na quarta tema. Outro dia, se Deus permitir, o pastor gostar da gente, né? A gente volta. Mas vamos lá. Esse rapaz, estou encerrando já, tá, gente? Esse rapaz, Deus encheu de tal maneira e falou para ele: você não vai mais trabalhar no secular. E aí ele falou para a esposa: mulher, eu não vou mais trabalhar no secular, não. Chegou para a mulher e a mulher concordou com ele. Amém. A mulher também estava cheia de Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos fazer a obra. Só que ele saiu do secular. Porém, a igreja é uma igreja fechada. E não deu tanta oportunidade para ele, né? Não deu. E aí ele ficou sem ter o que fazer. Aí ele falou assim: meu Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que eu não sou um cara preguiçoso. As 8 horas que eu estava trabalhando serão as 8 horas de oração da minha vida. Gente, ele acordava de manhã e dobrava o joelho no horário que ele pegava o trabalho. Ele descansava um pouco no intervalo do lanche. Voltava, quando tinha uma acho que uma empresa, não é isso? Em frente à casa dele, meu esposo estava me ajudando a lembrar. E aí quando tocava o sino do lanche, aí ele levantava, dava um descanso.
disse que ele orava por tudo, que faltava palavra. Aí ele começava a amaldiçoar barata, rato, começava a fazer um monte de coisa. Mas ele começou a orar em línguas. Quando faltava palavra, queridos, a língua, quem ora em língua, tem gente orando em língua tão alto aí, ó, na igreja atrapalhando o pregador, mas quem ora em língua edifica a si mesmo. Vai no seu peito. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E ele começou a orar em línguas. Quando era meio-dia, ele levantava, dava um tempo e voltava. E isso foi por muito tempo. E eu vou simplificar. Até que chegou um dia, ninguém dava oportunidade a ele para pregar. As crianças estão fazendo culto abençoado ali. Ninguém dava oportunidade a eles para pregar. Ninguém dava. Aí quando foi um dia, vinha um pregador de fora. E foram lá e chamaram ele para ele não perder o culto, porque o pregador era de fora, era muito respeitado. E era necessário ter muita gente naquele culto. E ele precisava estar lá. Ele acabou, ele foi. Ele foi. Levantou da oração, foi para o culto. Quando chegou lá no culto, esse pastor começou a pregar, mas ele lia o sermão. Sabe aquele modelo antigo, de ler o sermão? O pastor lia o sermão. E ele não sentia nada, ele ficou agoniado. E ele, meu Deus, meu Deus. Aí de repente, ele no espírito, ele começou a ver uma perna curta. Foi isso que falou? Primeiro raio-x, radiografia. Ele viu como um raio-x, obrigado. Ele viu um raio-x na frente dele. E ele viu uma perna curta, uma boleta. Ele viu uma inflamação nos joelhos, né? E um encurtamento de nervos. Ele começou a ver aquilo. Ele disse, por que eu estou vendo isso? Ele não tinha isso antes. E ele começou a ver aquilo. Aí ele olhou para a senhora do lado e o Espírito de Deus fez ele falar com ela, a senhora tem uma perna curta? Aí ela falou assim, tenho sim, a senhora sente muita dor? E ela assim disse, a senhora quer que eu ore pela senhora? Aí ela quer. Só que ela achou que ele ia orar por ela depois. Não, ele orou naquela hora, na hora da mensagem. Ele botou a mão nela e começou a orar. E o pastor ouviu ele orando e pediu para o obreiro vir até ele pedir para ele parar de orar, porque estava atrapalhando a mensagem. Mas quando o obreiro desceu, que veio em encontro dele, a mulher já estava pulando, dizendo, Jesus me curou, Jesus me curou. Aquele culto parou naquele momento. E a mulher disse, você está doente, pede para ele orar que Jesus vai, pede para ele orar que Jesus vai curar. E ele orou por uma multidão e uma multidão foi curada. E ele subiu para a palestra. Jesus morreu por sua intimidade. Eu chorei. Eu não tenho a mesma unção para contar. Mas eu chorei. Porque naquela hora Deus falou comigo. Quanto mais tu me busca, mais eu quero para você. Quanto mais tu chora na minha presença, mais coisas eu faço para você. A intimidade traz a presença. A busca, o choro, o quebrantamento. Toda a palavra de Deus fala isso para encerrar. Toda a palavra de Deus, Jeremias diz, olha, clama a mim, eu responder-te-ei, e eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe. E diz mais, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei